E aí, pessoal? Prontos para mais uma live? O tema de hoje será sobre a saída do armário e esse processo dentro da religião, pensando principalmente a presença ou a experiência da mulher. Eu não falo muito da mulher aqui no meu Instagram porque eu sou homem, né? E aí falar sobre a sexualidade, principalmente a homossexualidade feminina, é um campo que eu não tenho a experiência, eu mesmo. Então eu acho que quando a gente não tem a experiência no nosso corpo, é legal a gente dar voz para quem tem essa experiência. Então, como eu tenho falado muito de homossexualidade masculina, hoje chegou a vez de a gente falar um pouquinho dessa perspectiva a partir do olhar de uma mulher. E como na quinta-feira agora a gente vai ter o curso falando de psicologia e religião, essa semana a gente vai falar, os temas vão ser sempre esse, né? Hoje eu tenho uma live falando sobre isso, amanhã também. Amanhã vou falar sobre a questão da agressividade, mas é isso, eu vou chamar a minha convidada, se preparar para começar esse papo sobre a experiência de sair do armário do ponto de vista da... Olá! Oi, oi. Tudo Boa bem? noite. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Segunda live do dia, tá descansada? Cansadíssima. Com chazinho aqui, porque tem uma gripe querendo me pegar e eu estou fugindo Corona. dela. Bom, eu tava falando para as pessoas, enquanto as pessoas vão entrando, que a gente vai falar um pouquinho da perspectiva feminina, dessa experiência de sair da igreja e de se assumir gay e poder se professar sem vergonha, sem medo, né? O que a gente é e o que a gente sente. Eu queria começar, Keila, te perguntando uma coisa, que há umas 2 semanas atrás eu fiz uma live e eu fiz com um amigo meu que também é gay, e a gente estava falando sobre adoção parental e tal, e no começo da live eu falei assim, porque nós dois somos bichas e tal, viados, brinquei com ele, e aí teve uma pessoa que ficou incomodada com essa coisa do termo, né? E na sua página você disse que você se chama de lésbica. Qual que é o tema, o termo que você gosta de chamar? Se é lésbica, e por que lésbica e não gay? Que é um termo mais geral. Queria que você começasse só falando disso, para a gente poder, porque eu vou tratar, sempre vou falar da mulher lésbica e tal, mas para a gente poder entender por que usar lésbica e não por gay, ou, enfim. E queria também te fazer uma pergunta, se a palavra sapatão, ela é vista por vocês mulheres como pejorativa. Porque no mundo gay, entre nós homens gays, a gente se chama de viado, viada, essas coisas. Porque a gente pegou pra gente esse termo como um jeito de dizer, não, vocês não vão xingar a gente, isso é nosso. Eu queria que você começasse falando por aí, pra gente entrar então nessa coisa mais específica da questão da igreja, da espiritualidade, todo o processo que a gente vai conversar hoje. Tá, primeiro agradecer você, né, pela oportunidade de estar aqui falando de um tema que é super importante mesmo. Muitos LGBTQI são cristãos. Uhum. Muitos passaram por essa experiência de sair da igreja, né? E enfrentaram tudo que eu enfrentei, ou pior. E muitos ainda estão presos achando que precisam estar dentro do contexto de igreja, porque senão vão para o inferno, né? Em Uhum. relação à nomenclatura, eu coloco lésbica, mas por uma questão de ser o termo usado oficialmente na nossa sigla, Uhum. LGBT. Mas não tenho problema com sapato, sapatinho, sapatão, sapatilha. Eu até brinco, e sempre brinquei porque eu calço 39 para 40. Eu E é só muito tenho bacana para mulher, né? eu só tenho 1,64 de altura. Uau! Então eu falo que eu já vim em sapatão de fábrica. Não dava para negar, então. Que legal. Bom, então vamos começar, que ela me conta.
um pouquinho da sua experiência lá do começo, assim. Qual que é a tua relação com a experiência religiosa? Você nasceu num lar cristão, num lar era um cristão protestante, era um cristão católico? Me conta do comecinho assim da tua história para a gente ir, enfim, trazendo aí algumas perspectivas e tal. Vamos lá. A Keila, somos três irmãos, três filhos. Eu sou a Uhum. única mulher e a caçula. Eu fui criada por uma mãe evangélica e um pai militar. Militar rígido. Uau. Então, por um lado, eu tinha que ser a menina que sabia se comportar, porque senão eu desagradaria a Deus, que é o lado da minha mãe. E por outro lado, eu tinha que ser uma menina que sabia se comportar, porque meninas que sabem se comportar se dão ao respeito. E Uhum. isso inclui tudo, inclusive até a minha adolescência eu não podia ter amigos homens. Uau. Amigos, coleguinhas, eu não podia. Meu Uhum. irmão era um guarda-costa, meu irmão do meio era um guarda-costa, e ele fazia escândalos mesmo, como ele chegou a fazer em circo, por exemplo, a gente é o circo, e na época eu tinha um amigo, ele encasquetou que esse amigo queria alguma coisa comigo, e os amigos dele falavam e tal. Um dia ele fez um escândalo para todo mundo no circo ver. Enfim, eu Armou o fui criada. circo. Hã? Ele armou o Armou. circo. Não, ele começou o espetáculo antes de todo mundo. E eu cresci, então, num sistema muito engessado. Minha família Uhum. ela é muito machista. Uhum. E olha que coisa, dos três filhos, por eu ser mulher, eu fui a única que fui levada para a igreja desde cedo. Meus irmãos não, porque meus irmãos não tinham problema. Porque seu pai, por não ser cristão, ele dava a bênção da sua mãe te levar, porque teoricamente uma menina criada na igreja, ela está sendo formada ali para ocupar um lugar na sociedade que é mais submisso, que é da dona de casa, que é da mulher que está submetida aí, que dentro de uma casa militar faz muito sentido, né? Exatamente. Então, eu fui criada assim, para estar na igreja, para casar na igreja, né, tudo bonitinho, para só perder a virgindade depois do casamento. E minha mãe, e meu pai era assim com a minha mãe também. Meu Uhum. pai, minha mãe não podia chegar perto de nenhum homem elogiar minha mãe. Se fosse amigos lá para casa e alguém fizesse um homem, fizesse um elogio para minha mãe, meu Deus do céu. Se um cara Uhum. fizesse elogio para minha mãe, ele não fez o elogio para minha mãe porque partiu dele, porque não, ele fez o elogio para minha mãe porque minha mãe deu cabimento. Sim. Uhum. Quantas vezes eu vi meu pai falar isso para minha mãe, né? E minha mãe só reproduziu. As mulheres na minha família, elas são muito submissas, sabe? Uhum. E aí o que que acontece? E minha mãe, ela até quebrou um pouco disso porque ela bateu o pé e resolveu estudar. Porque meu pai disse que mulher que casasse com ele não ia estudar nem trabalhar. Ia ficar em casa cuidando de filho. Minha mãe falou assim: não, eu vou estudar. E ela estudou, concluiu o nível superior, fez mestrado, tal, tal, tal. E isso foi uma revolta na cabeça do meu pai por muitos anos. Uhum. Pra você ter ideia, eu já era independente, eu já trabalhava, já era concursada, já morava sozinha, e meu pai vira para mim numa conversa e fala coisas do tipo: por que sua mãe abandonou vocês quando eram pequenos? Eu falo, pai, liberte-se. Tá, mas vamos lá, volta aqui. E aí você está nesse contexto dessa família super rígida, e quando que você começa a perceber que você não que você não tem esse desenvolvimento sexual típico? Quer dizer, que você não ia se interessar por meninos e que você ia, talvez não era por aí. Como que isso se deu para você? Eu já sentia, desde criança, algo diferente por meninas. Tanto Uhum, que eu falo que meu primeiro beijo inocente, inocente mesmo, foi numa menina. Eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade. Brincando uhum, de casinha, uhum, minha mãe viu aquilo e ficou horrorizada. Me uhum, despertou para uma malícia que eu nem tinha. uhum, O tempo foi passando e eu tinha até uma amiga na rua que ela era mais masculina, sim, e eu nem sabia que ela era lésbica, né? E um dia ela foi lá em casa e minha mãe não gostava dela porque ela era mais machinho, assim, mais, tipo, mais uhum, masculino. E ela
me chamou para brincar e minha mãe começou a gritar com ela na rua: Você quer levar minha filha para onde? E botou ela para correr. Uhum. Só que nisso eu convivi assim, ouvindo minha mãe dizer que só de passar pela minha cabeça ser lésbica eu já iria para o inferno, então eu cresci com muito medo de Deus, muito Uhum. mesmo. E ao mesmo tempo me sentindo atraída pelas meninas. Uhum. E ao mesmo tempo eu admirava muito uma tia, que é a irmã da minha tia irmã da minha mãe, que ela se assumiu homoafetiva em mais ou menos 86. Eu Deixa era eu fazer uma criança. pergunta, só uma coisa que me interessa de... Quando a gente vai falar de homossexualidade masculina, tem diferenças importantes em relação à homossexualidade feminina, e uma dessas diferenças que é muito marcada é que a menina é permitido a troca de afeto com outras meninas. Então, por exemplo, se na escola você anda de mão dada com uma amiguinha, ninguém vai te recriminar como recrimina um menino, por exemplo, que se ele encosta com outro homem, assim. Nenhum homem gay, nenhum homem hétero, a gente não é muito autorizado a ter contato físico, a vincular de forma afetiva com pessoas do mesmo sexo, porque é uma sociedade super machista e tal. E no caso da mulher lésbica, da mulher de forma geral, isso é visto com um olhar diferente. Né? Então, eu queria entender como que foi para você conseguir ir separando ali o que você estava sentindo que era diferente. Porque, por exemplo, você devia ter amigas que se abraçavam, que se beijavam, que andavam de mão dada. Não. Minha família nunca deixou. Eu acho que exatamente pela experiência pela minha tia que já tinha se assumido. Então, Uhum. eu nunca pude ser muito íntima, muito próxima, muito pegajosa, vamos dizer assim, pegar, em abraçar, em dormir junto. Eu tenho uma prima que eu conheci, eu soube que ela era minha prima, na verdade eu soube que meu pai tinha família quando eu já tinha 20 anos. E aí eu conheci minha prima. E eu Uhum. fiquei muito amiga dela. Mas amiga, assim, de andar de mão dada, sabe, de estar junta. Minha família se incomodou absurdamente com aquilo. E já falaram que aquilo não era comportamento. Mas dentro de você havia uma diferença, você conseguia saber o que era amizade, estou pensando como que você foi descobrindo nesse processo, porque tinha um processo forte de negação, né? Tá na igreja, não pode ser lésbica, não pode ter desejo, não pode. Isso é esperado até de quem está na igreja. Como que você foi sacando que o que você sentia não era amizade, mas tinha algo para além disso? Então, até os meus 25 anos, o que eu sentia era uma vontade de estar perto de determinadas meninas que me encantavam. Eu queria Ah, estar com elas. uhum. E eu tinha inveja dos meninos que podiam namorar com elas e eu não. E E até eu os 20 achava anos você injusto. estava na igreja. Sim, estava na igreja. Uau, E isso faz parte. eu achava injusto. Porque eu queria Uhum, ter nascido um menino para poder namorar com elas. E isso eu nunca senti por homens. Eu cheguei a uhum, namorar homens, eu perdi minha virgindade aos 20 anos, porque eu queria sentir que eu gostava de homem, uhum. né? Você acha que Então, tem uma experiência de que essa mesma religião que te dizia o que você não podia ser, te dava um modelo do que você deveria ser? Você acha que você percebe que você foi se violentando no processo da sua adolescência, para tentar encaixar no modelo pré-estabelecido? Quer dizer, você está me contando que você queria casar virgem, mas você topou perder a sua virgindade antes de casamento. E estou pensando que a mesma igreja que dizia para você que você tinha que casar virgem era a igreja que dizia para você que você tinha que casar com um homem e tal. Você acha que foi influência da igreja você ter, por exemplo, perdido a sua virgindade mais cedo e com um homem, mais cedo no sentido de antes do casamento, e com um homem, você consegue atribuir sim, isso à igreja? sim, porque a igreja colocava para mim que eu tinha que casar com um homem, Uhum, né? E eu tinha que me sentir atraída por um homem. Eu uhum, já estava dando tilt porque eu me sentia atraída por meninas. uhum, Então, esse contexto de falar assim, meu, eu preciso dar um jeito na minha vida, uhum, me levou mesmo. Só que o entendi. meu processo de medo de Deus, assim, era muito grande. Então, por exemplo, a primeira vez que eu conversei com Deus, ó, que eu conversei sobre isso com Deus, eu tinha 26 anos. Então, era um medo, assim, absurdo. Quando eu tinha Aquilo vinte e estava cinco escondido anos, até teoricamente, Deus que, numa ideia cristã, vê tudo, sabe de tudo. Quer dizer, tinha um movimento que, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas
ao esconder de Deus, na verdade, você estava tentando esconder de você mesma. Era algo Sim, que eu não falar, eu não tenho que lidar com isso, eu não tenho. Então, só me contando é que você fingiu para você também que você não era também. lésbica durante muitos anos. Exatamente. Tanto que quando eu tinha 25 anos, foi que eu comecei a sentir mais, foi porque eu tinha uma colega de trabalho e ela chegava, ela mexia com todos os meus sentidos. Eu entrava em chamas e eu Uhum. mudava de sala. E eu comecei a sentir realmente, a entender realmente, tipo assim, não tinha como eu fugir daquilo, Você porque acha que foi a eu saía primeira vez correndo. que você sentiu tesão por alguém? Nossa, por ela? Então, você acha que foi a primeira vez que você sentiu tesão por alguém? Sim, acho que sim. Foi a primeira vez. E eu saía de onde ela estava, ia para uma outra sala, e eu só conseguia falar assim: meu Deus, me ajuda, senão eu vou para o inferno. Me ajuda, senão eu vou para o inferno. Uau! Aham. E Uhum. aí isso levou, foram meses, até que ela saiu do tribunal e eu fiquei mais aliviada depois disso. Só que eu acabei depois me apaixonando mesmo por uma mulher, que foi minha primeira namorada. E aí A primeira eu moça foi a primeira vez que você se deu conta que não dava para fingir que não era, que não sentia atração por uma mulher. Mas ainda assim você não teve coragem de viver a experiência não, com ela. Tá, e aí, não antes de tive. você começar a namorar com essa mulher, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência do desejo. Assim. Você estava dentro de uma igreja, você chegou a fazer processos de, por exemplo, orar ou jejuar, ou processos de oração, de campanhas. Eu não sei que tipo de igreja que você vinha, igreja mais. Conta um pouquinho sobre isso, assim, como era a tua relação com essa busca por uma cura ou por uma mudança do ponto de vista religioso para a tua sexualidade? Então, eu frequentei a igreja que eu já frequentava até os 29. Uhum, Dos 26 aos 29, eu estava namorando essa primeira menina. E foi nesse período que eu comecei a conversar abertamente com Deus e que eu uhum, comecei a pedir para Deus me levar. Eu falava, Senhor, eu não tenho coragem de me matar, mas me leva porque eu não quero ir para o inferno. E eu uhum, falava assim, Senhor, vamos combinar que eu tô bonitinha até aqui para o Senhor me deixar ir para o inferno, é isso mesmo? uhum. E aí eu pedi durante 2 anos. Esse sentimento é muito comum, assim, acho que eu vou falar mais disso, vou aprofundando, não quero ficar aprofundando na experiência, né, quero ouvir, mas é muito comum essa sensação de que eu paguei já, sei lá, fiquei 25 anos, 20 e tantos anos em santidade, certinho, obedecendo a Bíblia, obedecendo. Então, se eu morrer agora, talvez na conta eu Vai saia dar melhor. saldo. É muito quando eu comecei enfim, né, eu me assumi gay, comecei a falar mais sobre o tema, muitos homens me procuravam com esse discurso, assim, homens não, jovens adultos, assim, gente com 18, 19, 20 anos, que estavam envolvidos com a igreja, que diziam disso, olha, eu penso em me matar porque talvez, se eu parar agora, eu não vou chegar a esse processo de ir para o inferno. E aí tem a coisa de não se matar porque tem medo do inferno, né, da condenação e tal. Mas essa experiência de que se eu parar agora, talvez Deus considere os anos de penitência, os anos de santidade, o nome que quiser dar, que eu vivi e me perdoe. Que é uma visão bem desse Deus juiz, né? Mas que está lá no trono julgando o certo e o errado e tal, que eu acho que é uma ideia que ajuda a gente a aprisionar a pessoa nesse processo mais de obediência, né? Sim, e um Deus que está julgando de forma bem rígida, né? Porque de repente ele te escolheu para, tipo, não viver uma vida afetiva com ninguém e ser sozinho. Uhum. Isso é muito cruel se a gente parar para pensar. É claro, É, tem pessoas que vivem bem sozinhas e nem pensam em casar e tal, mas não é a maioria. E sim. a própria Bíblia diz que o homem não foi feito para ficar sozinho. Uhum. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o homem não foi feito para ficar sozinho, o homem, a mulher, né? O homem, quando eu falo gênero humano, que o ser humano não foi feito para ficar sozinho, alguém vira para você e fala que aquilo que você sente é pecado e que é o maior pecado. Que ainda tem Uhum. mais isso. E aconteceram Você situações de sentia que nesse tipo. processo de estar na igreja, que você ignorava todos os outros pecados, quer dizer, você acabava não olhando tanto para as outras coisas que podia fazer, como mentira, sei lá, fofocar,
Sim, Quer dizer, você sentia que era como se essa questão da tua sexualidade fosse o maior pecado? Quer dizer, se você resolvesse a tua sexualidade, você estaria curada e resolvida de todos os outros pecados? exato. A minha mãe mesma ela fala isso, e a igreja fala isso também. Que ela trata a homossexualidade como pecado mor. Uhum. Ontem até, são parentes, eu estava assistindo uma escola de teologia que estava falando sobre o livro de Romanos, exatamente Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, quando fala, né? A mulher deixou o seu uso natural, o homem, tal, tal, tal. E ele virou e falou, ele acha que a homossexualidade é pecado, mas ele falou assim, gente, agora a gente tem que ler isso aqui com muito cuidado, porque as pessoas tratam esse livro fala de um bando de coisa errada. E as pessoas só focam na homossexualidade. Que, na verdade, o contexto nem fala Mas isso, exatamente de homossexualidade. É conforme a interpretação dele. Mas ele trouxe uma outra coisa que foi assim: gente, tem outras coisas que a gente precisa observar. E as pessoas se focam só nisso. E eu fui olhar depois os comentários. E aí tinha gente falando assim: eu vi que o professor titubeou quando falou de homossexualidade. A Bíblia condena e tem que falar mesmo. Sabe, as mas pessoas a reagindo. igreja, na história, quando a gente pega para estudar a história da igreja, pensando na igreja católica, a igreja protestante, evangélica, né? A gente tem historicamente pecados que foram sendo elencados. E aí estou chamando de pecado porque é a nomenclatura usada pela igreja. Foram elencados como os pecados da vez, assim, os piores. Então, já foi ser negro, já foi considerado uma marca de maldição. Depois o adultério era grande, né, o sexo fora do casamento. E eu acho que quanto mais o mundo vai progredindo, outros pecados vão sendo elencados. Hoje a gente vê essa fala tão forte contra a homossexualidade porque a igreja precisou aceitar as pessoas divorciadas, por exemplo, porque se ela parasse de receber o divorciado, ela ia ficar vazia. Porque a gente tem, as estatísticas mostram que a maioria das pessoas que casam, em algum momento, se separam. Então, é importante a gente poder observar, né? Você está falando de Deus e tal, mas Deus é uma instância que a gente vai andar por lugares diferentes, a gente vai para um país, vai ter uma ideia de Deus, a gente vai numa religião, vai ter outra ideia de Deus. Então, Deus é uma ideia muito ampla. Agora, a religião, ela é uma ideia mais concisa, ela é mais fechadinha ali. O que é essa religião acredita e essa religião. E as religiões, historicamente, elas vão sendo modificadas muito a serviço de um público, a pensar como elas precisam se renovar para receber os seus fiéis, porque tem várias questões envolvidas nisso. Então, é importante a gente notar que essa mudança se dá muito socialmente, e se a igreja continuasse lá atrás, assumindo o lugar de ser contra o casamento, o divórcio, por exemplo, talvez ela não conseguiria se sustentar. Então, a homossexualidade hoje faz mais sentido para a igreja condenar, porque ela perde menos do que ela perdia lá atrás, falando, por exemplo, do divórcio. Então, é importante a gente poder separar essa instrução religiosa e também da ideia de Deus e de deuses, porque acho que tem a ideia de Deus é uma ideia muito ampla. Agora, quando a gente vai para a igreja, a gente pode conseguir analisar historicamente e perceber esses movimentos que são sutis, mas estão na história. Sim, e a igreja ela atua conforme a conveniência mesmo. E eu falo que hoje falar contra gay é uma pauta é, é socialmente favorável, vamos dizer assim, Da status, conveniente. uhum, É sim, socialmente conveniente. sim, A pessoa pode até não pensar aquilo efetivamente, vamos dizer assim, dos políticos, tal, tal, tal. Mas eles têm um eleitorado ali sim. que ele mantém falando mal da gente. Por quê? Porque durante séculos, desde o início do cristianismo, começou-se a ideia de que o sexo tinha que ser para procriação, tinha que ser dentro do casamento, tudo aquilo que não fosse para procriação era antinatural, era errado, e aí veio criando, não, não pode, não é errado, não é feio, não é abominação, é horrível, é isso, e veio trazendo esse pensamento de séculos. Enraizou na cabeça das pessoas. Eu costumo falar que hoje, por exemplo, se um negócio é tão enraizado que talvez leve séculos para desconstruir completamente, que se um Silas Malafaia, digamos, um Silas Malafaia da vida, acordasse amanhã e fosse para a rede dele lá, nacional, para o Instagram, sei lá, a rede que ele quisesse usar e falar assim, gente, eu estava errado.
Eu tive uma experiência com Deus e eu estava errado e a homossexualidade ela não é pecado. Ele Quer ia dizer que perder um calhamaço, sim. Uhum. porque a ideia está na cabeça das pessoas e elas não querem se livrar. Mas calma. A gente tem movimentos em direção à mudança. Mas vamos lá. Sim, sim. Vamos lá. E aí eu quero, para a gente poder, porque estou só controlando o tempo. Aí a gente está lá na igreja, né, nesse processo machista, de organização hierárquica e tal, e você namora essa menina há alguns anos, fica, né, ali lidando pensando em morte, pensando que você é a maior pecadora, lutando para tentar sair disso. E aí, Keila, quando, em algum momento, eu imagino que você decide que não dá mais para sustentar uma mentira, uma vida dupla, né? Como que queria que você contasse um pouquinho como que esse processo acontece de você estar nesse processo de culpa e de angústia com tudo isso, e quando que isso começa a mudar? É que você, eu quero pensar assim, nessa saída do armário, né? Você está lá dentro do armário escondidinha, como que se dá isso? Minha saída do armário foi mais ou menos assim. Eu terminei o namoro com essa primeira menina. Eu tinha 29 anos e alguma coisa. E aí eu estava revendo um amigo da igreja, um conhecido da igreja. Uhum. E tinha casado, ido embora, divorciou e voltou. E a gente estava se falando e tudo. Aí eu conversando um dia com uma grande amiga minha, e ela virou para mim e falou assim: Irmã, você acha que você deu chance totalmente para o mundo heterossexual? Às vezes você não deu. Aí eu falei: pode ser, né? Tanto Considerando que. dei que dei, né? Tanto deu que deu, né? Lá Não, com aí 20 e poucos anos. pois é, eu falei, eu até dei, mas assim, como eu não consegui, porque quando eu transei com 20 anos, eu não tinha conseguido gozar com a penetração, falando bem Uhum. abertamente. E Claro, eu pode achava falar. que isso podia ser um bloqueio. Uhum. Mano, e ela sabia disso. Uhum. Tanto que ela virou pra mim e falou assim: olha, pra você conseguir gozar, você tem que fazer assim, assim, assim. Ela te deu passo a passo. Ela me deu o passo a passo. E aí, eu já estava revendo esse cara, esse rapaz da igreja, tal, tal, tal. Aí eu falei, rapaz, tá rolando o interesse da parte dele, eu vou arriscar. Eu falei, só que eu preciso de respostas rápidas. Então, com uma semana e meia, eu peguei ele no trabalho dele, no meu horário de trabalho, meu horário de expediente, liguei para ele e falei assim, tu vai almoçar onde? Aí ele, por aqui. Eu falei, tô te pegando na hora do almoço. A gente tem 2 horas. Aí Falta ele, que tá a bom. gente aqui pegando, ela pegando literalmente, né? Literalmente. Na hora que ele entrou no meu carro, ele falou assim: a gente vai almoçar onde? Eu falei: no motel. Ele falou: é a Ainda não. primeira vez que me acontece. Eu falei comigo também, vamos embora. Aí chegamos lá. A Você primeira estava coisa na aconteceu cabeça que. decidida que você ia Não, ter um orgasmo ali, que você ia provar para você mesma que essa história de ser gay não era o que ser. exatamente. Eu precisava fazer esse último teste. Eu precisava entender. Uhum. E aí tá, chegamos lá no motel, começamos lá o início dos trabalhos e tal, 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 até que ele tira a roupa. Quando ele tira a roupa, eu olho assim, e ele olha pra mim e fala assim: algum problema? Eu falei, não, e pensei que é comigo. Puta merda, eu tinha esquecido que era assim. E aí eu me caiu a ficha. Você literalmente Só que broxou quando você viu o pau dele. não, não, aí eu falei, eu tô aqui, eu preciso tirar essa dúvida e eu vou tirar. E eu Uau! fiz Sheila, que processo. tudo. Eu Uau! fiz tudo. Eu fiz tudo. E foi fácil não, mas tudo bem. Aí eu consegui. Lembrei na hora do que minha irmã me falou, tecnicamente, consegui chegar ao orgasmo. Na hora que eu consegui chegar ao orgasmo, eu falei, uau, eu consegui! E aí, na hora que terminou, eu terminei e falei, a gente terminou, eu falei, eu consegui, mas eu gosto de mulher, pensei cá comigo, né? E ele virou pra mim, botou o braço assim pra eu deitar no ombro dele, eu deitei, e ele falou assim, me diga uma coisa, você gosta de mulher? Eu falei, oi? Como assim? Pensei que é comigo, né? Uhum. Ele acaba de transar comigo e fala que eu gosto de mulher?
Eu falei, olha, mas eu não tenho por que negar. E falei, gosto. Ele, por que que você tá aqui? Eu falei, porque eu queria ter certeza. Uhum. E ele foi muito bacana, assim. Claro, não tinha o que ele falar, né? Ele virou e falou, não, vai ser feliz. Vai ser Uhum. feliz. Deus não está preocupado se você gosta de mulher ou de homem. Esquece o que a igreja fala. Vai ser feliz, ele disse. E ali, Uhum. para mim, era a última experiência que eu precisava, porque eu quebrei o bloqueio e eu tinha plena certeza que eu gostava de mulher, que era a mulher que eu queria. Então, eu saí dali radiante, de tipo assim, uau, sabe? É isso que eu gosto, é isso que eu quero. Uhum. E aí aconteceu. Ah, tá. Aí a saída do armário. É. Minha mãe soube desse rapaz. Uhum. E me liga um dia e fala assim: ah, minha filha, eu soube de um rapaz assim, né, que você tá, tal, tal, tal. Eu falei, mãe, é um amigo. E ela virou pra mim e falou assim: ah, minha filha, você já tá na idade, né? Cuide dele, dê carinho a ele, pra ele querer casar com você. Aquilo me fez tão mal, Caio, porque pra mim era minha mãe falando assim, minha mãe sem querer saber quem ele era. Se ele era uma Sim, boa pessoa, se ele não era. A única coisa que ela queria era assim, resolver o problema dela. sim. E aquilo Uhum. me fez tão mal que eu fui para a igreja, eu ainda frequentava a igreja, né? Eu tinha uns 29 e tava fazendo 30. E aí eu orei a Deus e falei assim, olha, eu vou para a igreja no sábado, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu não aguento mais essa situação. E Uhum. aí eu fui para a igreja e assim como eu pedi, o irmão orou por mim no final do culto e ele falou assim, eu tive uma revelação e Deus falou que existe um assunto muito antigo para você contar para os seus pais e ele falou que chegou a hora e que ele é com você e que Deus você te tirou do pode falar. armário, então. Deus falou: chega dessa vida inarda, mulher. Sai desse armário que não te pertence. Mas, e é isso que eu digo, que Deus chegou no meu armário, abriu a porta e falou, pode sair daí. Eu Sai não pra sou esse fora. Deus, eu não sou esse Deus que te mostraram a tua vida inteira. Pode sair daí que tá tudo bem com você, tá tudo certo com você. E Uhum. aí eu fui, perdi o medo, contei para os meus pais, né? Minha mãe, até hoje eles não aceitam, né? Uhum. Mas acontece que aquilo que eu tenho, que é a minha paz, Uhum. e viver o que eu sou de forma aberta. Hoje eu sou o que eu sou, Keila, lésbica, servidora, criadora da paz de direito, em qualquer lugar. No meu Uhum. local de trabalho, na minha família. Pela, mas você passou muitos anos dentro da igreja. E da mesma igreja e tal. Quando você resolve fazer esse processo de se assumir lésbica, se você sofreu preconceitos na igreja, perdeu amigos, eu eu recebo muitas mensagens no privado das pessoas falando coisas do tipo, não, mas se eu falar que eu sou gay, minha mãe, meu pai vai fazer isso, meus amigos vão fazer aquilo. Como foi o teu processo? Porque há Não me realmente uma fala. perda, né? Você perde coisas. Como foi esse Perde. processo? Você perdeu e Olha, depois recuperou outras? Como foi isso para você? Caio, eu perdi pessoas, mas eu ganhei minha vida. Uau, que importante isso. Uhum, Entendeu? E é o meu bem mais precioso. uhum, Eu vivi uma mentira. sim. Quando eu consegui ver quem eu sou e eu consegui sair daquela prisão que eu vivia, daquele medo que eu vivia, não importava quantas pessoas iriam querer sair da minha vida. A única Uhum, coisa que importava é que eu podia ser eu, que eu ia ter a minha vida finalmente, porque eu tenho 38 anos e eu brinco que eu comecei a viver aos 30, porque uhum, até os 30 eu vivi uma mentira. uhum, E muitas pessoas da igreja deixaram de falar comigo. Eu sim. soube que em 2015 eu fui o assunto da igreja, porque eu era instrumentista, grupo de louvor, professora de criança, de intermediário. Uhum. Mas, Você perdeu muito. Mas ainda assim, mesmo com todas as perdas religiosas que você teve nesse momento, te pareceu que vale... hoje, quando você olha, parece que valeu a pena. Você consegue ver que o tanto que sem você dúvida, perdeu não
não supera, quer dizer, o tanto de coisas negativas que você viveu na experiência aí de sair do armário são muito menores do que os ganhos que você teve com essa saída. Muito menor. Porque eu vivia presa em tanto medo. Ó, eu ganhei a minha vida e ainda descobri que o meu melhor amigo, que na minha vida inteira me falavam que ele era o meu melhor amigo, ele realmente é o meu melhor amigo, que é Deus. Você está dizendo que você rompeu com a igreja, nesse formato que você estava vivendo, mas que a tua espiritualidade se permaneceu ali. Você foi Sim, fazendo o processo de realocar, quer dizer, acho que isso é importante de se dizer. Muitas pessoas, não só na igreja evangélica, mas em várias religiões que têm essa questão, elas têm uma fantasia que romper com a igreja é igual a romper com a ideia de Deus ou com Deus. E não. Deus, a igreja está abaixo de Deus, quer dizer, a igreja, a instituição igreja, é uma criação humana. Né? A gente se reúne em templos, em terreiros, em centros espíritas, em sinagogas, mas esses lugares, eles são organizações que pegam Deus para elas. Né? Eles emprestam Deus ali, mas Deus, ele é uma instância maior do que isso. É super muito importante maior. poder dizer que romper com a igreja não necessariamente significa romper com Deus. Algumas pessoas, quando rompem, precisam romper com Deus, com a igreja, com tudo de uma vez, e depois elas vão se reavendo com a sua espiritualidade. Outras realmente não querem mais saber, não, porque foram muito feridas e muito... Mas o que é importante é dizer que não há uma regra. Não romper com a igreja, né? Se você está em casa e ele está, puxa, eu não quero perder Deus, como você falou, né? Que lá Deus é meu melhor amigo. A relação que a gente cria com Deus é uma relação que é pessoal e intransferível. Né? E ela independe de igreja. E ela independe de igreja, de religião, de formato. Acho que é super importante dizer isso. Assim. Eu tenho uma amiga que ela é... Eu nem sei dizer o que ela é. Ela é espiritualista, sei lá. E ela fala muito de que... Ela fala da ideia de Deus. Né? Quando as pessoas falam Deus, as pessoas têm uma ideia de um Deus específico. Mas que, para ela, Deus é uma junção de um monte de outras coisas. Então é super importante pensar que Deus é um nome que a gente dá para isso que é muito maior. E que a sua relação com Deus pode se dar permeada numa experiência religiosa, mas não necessariamente. E eu acho que há um movimento diferente entre estar submetido a uma religião e viver um processo de busca de uma espiritualidade que pode se dar a partir de uma religião ou não. Ou não. A igreja não tem a detenção de Deus. Deus não pertence à igreja. Exatamente. E as igrejas, elas querem tomar essa posse de Deus, né? Só mandar um beijo para a Di, que falou ali comigo. Di, um beijo para você, amiga. Olha, Caio, eu falo para você que eu comecei a conhecer Deus, a conhecer Jesus, depois que eu saí da igreja. Quando eu rompi com a igreja, quando eu saí da igreja, a minha sensação não foi que eu estava deixando Deus, foi que eu estava saindo da mentira. Uau. Quando eu descobri que Deus não me condenava, eu disse não para toda aquela mentira que eu tinha aprendido. Tanto que eu disse não para muitas outras coisas, como, por exemplo, só um parênteses, eu fui criada numa igreja evangélica. Então eu fui criada no pensamento de que outras religiões não agradavam a Deus. E eu desconstruí isso. Sabe? Tem um versículo de Bíblia que eu gosto muito, 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 assim, que diz o seguinte: se andarmos na luz, como Ele nas luzes está, temos comunhão uns com os outros e o seu sangue nos purifica dos nossos pecados. E eu acho que tem um desserviço, e aí eu acho que é importante, quero colocar uma correção aqui, e depois as pessoas podem ver essa live quando vai estar salva, e eu quero marcar isso. Eu acho importante dizer, quando a gente fala da igreja, né, a igreja ela é dividida em muitos pequenos agrupamentos. Então, acho que algumas igrejas fazem isso, outras não, o que eu vou dizer. Mas algumas igrejas, elas
elas contribuem para que a pessoa viva na mentira. Né? Então, é assim, você tem lá as suas questões, você finge que não tem, você mente para você mesmo, você mente para o outro, só que ao fazer isso, ao invés de andar na luz, né, e andar na luz, essa experiência de estar às claras, né? Você anda... De viver a verdade. Pois é. E quando você está na verdade, não importa qual é a sua verdade, estar na verdade te habilita a sustentar uma posição. Então, eu falo muito com os meus pacientes. Às vezes o paciente fala, ai, mas sei lá, se eu for na balada e beijar todo mundo, vão pensar o que de mim? Vão pensar que você foi na balada e beijou todo mundo. Isso é verdade ou mentira? Ah, é verdade, mas eu não queria que fosse. Bom, mas tem a verdade e tem o que a gente queria que fosse. Eu queria estar na Disney agora, mas a verdade é que eu estou aqui na minha casa. Quando a gente fala da verdade, a verdade, ela é o que ela é. Então, se eu tenho desejo por homem, fingir que eu não tenho desejo não faz com que o meu desejo não exista. Faz só que eu camufle. Então, é muito mais digno alguém que diga, sou um mentiroso, sou desonesto, sou medroso, sou sei lá eu o quê, e a partir de olhar para essa verdade, poder pensar o que vai fazer com isso. Né? Às vezes é mudar, porque tem coisa que dá para mudar, às vezes é aceitar, abraçar e cuidar de quem a gente é, mas nenhum processo nem de mudança, nem de aceitação começa antes da gente poder olhar para a verdade como ela é. Só a coisa mesma, né? E tem uma questão que eu penso quando você está inserido dentro de uma igreja, dentro de uma religião, que seja Deus ou seja alguma divindade que você tenha, mas eu vou falar especificamente dentro do cristianismo, porque é a experiência que eu tenho. Quando você está dentro de uma igreja, seja ela evangélica ou seja ela católica, a sua tendência, Caiozinho, beijo, a sua tendência é você olhar Deus através do seu líder religioso. Primeiro você olha para o seu líder, depois você olha para Deus. Então a imagem que você tem de Deus é aquela que o teu líder deixa você ter. Sim. É aquela que o teu líder ou a tua líder te transmite. Mas isso não quer dizer que isso seja Deus. A própria Bíblia dá instrumentalização para a gente pensar nisso. Né? O Paulo, que era Saulo primeiro, via o cristianismo através da lente do Império Romano. Então, exatamente, quando a gente está com a lente errada, e é interessante essa metáfora que você vai trazendo, Keila, porque eu gosto sempre de... Eu sei falar do cristianismo, mas sei falar de outras religiões também, mas eu acho importante pensar que, às vezes, no próprio livro sagrado daquela religião, quando a gente vai olhar para ele de forma mais cuidadosa, a gente vai ver que ali mesmo a gente encontra respostas que não validam todo um processo de submissão e de esgotamento e de violência que vai viver. Então, o próprio Paulo via Deus a partir de uma lente romana, e aí ele fica cego lá na experiência, no caminho, não lembro onde ele estava indo. E aí ele, né, acho que é importante a gente fazer esse processo de, bom, o que eu estou enxergando aqui, que é através dessa instituição. Né? Quer dizer, dentro das igrejas, a gente tem igreja que pode usar saia, igreja que não pode, igreja que pode cortar cabelo. A instituição, ela funciona como uma intermediação, né, entre o homem e Deus, quando, na verdade, a própria proposta bíblica do cristianismo é um rompimento de um véu que é não ter um meio de caminho. Né? E acho importante a gente dizer isso, assim, de que você trouxe um ponto que é muito importante. Que através de que lente que eu estou olhando para Deus. Super importante. Exatamente. No Antigo Testamento, precisava do sacerdote ir lá e fazer o sacrifício porque a própria pessoa comum não podia entrar lá dentro do templo. Beleza. Aí, como você mesmo disse, o cristianismo vem, quando Cristo vem, ele vem para romper com esse véu. E ele vem para dizer assim, olha, não precisa de ninguém. Você vem ao Pai através de mim, através de Jesus Cristo. Mas, me fala, Caio, isso é conveniente para as igrejas? Claro que não. Agora, Keila, sabe o que eu queria te perguntar, também nesse contexto? Do ponto de vista do... Peraí, deixa eu ler aqui que tem um... Legal. Quando a gente vai falar da homossexualidade masculina, tem uma expectativa na igreja de uma masculinidade que está muito colada
dentro da psicologia a gente vai falar a falicidade. Então, ao homem ser potente, ser quem manda, ter a voz mais forte, submeter o outro. Então, se o vizinho está fazendo barulho, é o homem que tem que ir lá brigar. E para os homens gays, assim, é muito difícil ocupar esse lugar super rígido da heterossexualidade, porque existe uma sensibilidade, um desejo de poder experimentar outras coisas que não isso. Do ponto de vista da mulher lésbica, da mulher na igreja, você tem ali um processo de submissão, seja submissa, abaixe a voz, não ocupe, quer dizer, obedeça, obedeça, obedeça. Como que você percebe essa influência na sua vida? Porque eu imagino, eu vou falar por mim, por exemplo, eu sou muito líder de tudo, assim, eu sou essa pessoa que mesmo estando longe da igreja, no meu caso, há muitos anos, eu rompi com um processo religioso, eu tinha 20 anos, faz 12 anos isso. Eu ainda percebo que eu tenho em mim, incutido em mim a ideia de que o homem tem que ser forte, ele não pode ser sensível, ele tem que mostrar força, e tem que ter a voz firme, tem que ter um monte de coisa. Como que você enxerga essa influência de ter ficado tantos anos na igreja? Eu sei que você deve ter avançado muito, mas se você consegue fazer essa autocrítica do tipo, cara, você veio dessa criação, e se você consegue perceber como isso te influenciou a ser quem você é, e se você percebe isso do ponto de vista da mulher, assim, do feminino. A primeira barreira que eu precisei romper nesse contexto foi meu pai. Uhum. Porque eu fui criada pelo meu pai para ser uma mulher submissa. A Uhum. ele, ao marido, aos meus irmãos, e ser Uhum. aquela mulher como minha mãe, né, que Uhum. aceita tudo. Então, eu rompi com isso aí duplamente, porque primeiro eu falei para o meu pai assim, olha, eu quero a minha independência, eu vou estudar para concurso público primeiro, eu não vou fazer vestibular. Eu Uhum. quero minha independência. Isso já foi o primeiro problema que ele teve comigo. Então, depois eu ainda viro e falo assim, e eu não preciso de um homem para ser feliz. Mas você percebe, por exemplo, é uma curiosidade, por exemplo, hoje você está trabalhando no tribunal, sei lá, vem um homem que é uma figura de autoridade. Você percebe se sentindo, às vezes, nessa posição de isso submeter e se pega pensando, não, pera, eu não devo submissão, eu sou uma mulher independente. Isso, você sente que isso ficou com você, ou algo que você rompeu completamente? Eu consigo separar isso do meu campo de trabalho, porque eu trabalho assessorando juiz. Uhum. Então, é muito além de um chefe, é uma autoridade. Então, Uhum. você aprende que se juiz olhar para essa parede aqui atrás de mim e disser que ela é preta, concorde com ele? Uhum. É interessante, Keila, pensar que, para a gente pensar, tá? Olha, acho interessante essa fala que eu vou trazendo, eu não sabia que você fazia exatamente isso, mas, de alguma forma, você conseguiu estar na profissão que você está porque você teve uma escola de submissão, né? E é uma coisa interessante, porque a gente olha para os nossos processos que a gente viveu na igreja, ou a nossa história, as coisas que foram ruins para a gente, e eu gosto de dizer que não existe nada essencialmente bom, nem nada essencialmente ruim. Tudo vai ser bom ou ruim a depender de um contexto, de uma história, E no que você está me contando é que a sua capacidade de submissão hoje te habilita a trabalhar onde você trabalha e ter sucesso no seu trabalho sem grandes problemas. Então, acho que é importante também dizer isso. A gente vai aprendendo, a gente tem que ir recuperando as nossas experiências e aquilo que não servia a gente colocar do lado, mas tem coisas que a gente viveu lá atrás e que podem até não ter sido tão legais lá atrás, mas que nos servem para estar na vida de outras formas e ir vivendo algumas E, experiências. e isso não impede o respeito que meus colegas de chefia têm por mim. Claro. Meu chefe sabe que eu sou lésbica. E Uhum. ele é um homem. E Sim. ele mesmo, a gente conversa sobre isso, né? A gente debate sobre isso. Mas o que que acontece? Eu preciso do meu emprego, Uhum. né? Então, assim, óbvio que eu vivo num meio, eu costumo falar que eu vivo num meio muito privilegiado, porque é um meio de muito respeito.
Uhum. Eu não passo por. Já passei por humilhação, por constrangimento no próprio tribunal, já passei. Uhum. Mas hoje eu não passo, né? E eu não tenho problema com questão de chefia ou ser submissa. Primeiro porque, tipo, se eu penso assim, se eu não estou satisfeita em ser submissa, eu que estude para uma coisa melhor, ou vá montar um negócio, ou vá fazer outra coisa. O Kelly, você acha que o fato de você ter conseguido se alforriar, né, quer dizer, se libertar na vida pessoal, te, te habilita a viver processos de submissões que você escolhe? Quer dizer, você escolhe se submeter ali no trabalho, porque é um trabalho de hierárquico e tal, porque na vida você é dona de si. Então você encontrou esse balance, esse equilíbrio entre as suas Não, escolhas pessoais. é que eu acho que o fato. É claro que assim, eu não vou dizer para você. Tá, eu vou fazer uma correção. Por Tá, muito tempo eu vivi um conflito com isso. tá. Porque eu falei assim: eu preciso passar no concurso de carreira jurídica. Porque Uhum. eu quero mandar, eu não quero ser mandada. Certo? Uau! E vai dessa minha natureza de romper, de falar assim: eu sou mulher e eu quero estar em cima, eu quero estar por cima, eu não Uhum. quero estar por baixo. Uhum. Porém, não que eu tenha perdido o meu desejo, o meu sonho, eu continuo estudando e tudo, mas o fato de eu ser assessora e ter um superior acima de mim, isso não, de forma alguma, desmerece tudo aquilo que eu Claro. construí na minha vida, tudo aquilo que eu tenho, né? Isso não mexe mais, sabe? Uhum. Mexeu por um tempo até que eu falei assim, não, mas não faz sentido. Eu trouxe esse Não faz... assunto, eu vejo no consultório, Keila, muitas, isso com mulheres e com os homens. Eu sinto que quando a pessoa se. Quando ela entende o que está acontecendo com ela, quando ela consegue estar livre, se submeter ao trabalho, por exemplo, em alguma situação, se torna uma escolha. Então a pessoa acha que se ela se libertar, se ela, na vida, ela vai perder tudo. E muitas vezes o que acontece é que ela fica mais potente no trabalho, mais potente nas escolhas que ela faz, porque agora ela tem escolha. Duas pessoas que estão no mesmo trabalho, uma porque escolheu e outra porque não tem escolha, aquela que escolheu vai entregar muito melhor, vai tá muito mais preparada para estar ali. Né? E eu acho que é importante a gente ir percebendo que quanto mais livre a gente se faz, mais condição a gente tem de fazer escolhas mesmo, que a escolha seja trabalhar num lugar tão hierárquico, tão formal como a tua escolha, ou num lugar, seja ele qual for, seja sendo autônomo ou sendo o que for, assim, da gente poder pensar que se libertar na vida íntima é um jeito de poder fazer escolhas, e aí sim escolhas e não processos de repetição na vida, seja ela onde for. Eu Sim, queria só, que a gente está encerrando com o horário, eu queria que se você, assim, só para a gente, se você tiver mais alguma coisa que você queira dizer, alguma última coisa e tal, porque daqui a pouco o Instagram ele começa a dar contagem agressiva e ele cai, e a fecha. gente já passou de 32 minutos de live. Não, então, agradecer mesmo e falar que quando a gente alcança o patamar assim, de quem a gente é, do ser e tal, 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 e isso entra na questão da submissão que você está falando no trabalho, você deixa de querer provar alguma coisa para alguém, você simplesmente é. Sim. E aí não faz diferença se dentro da sua família você alcançou todos os patamares e você é a cara. E no Uhum. trabalho você tem que ser. Não, não faz. Você é quem você é, você não precisa provar nada. E Uhum. você consegue impor respeito onde você chega, Uhum. Uhum. sabe? E é isso. Eu sou. Eu Que acho que eu conselho posso que você definir que eu sou daria? feliz hoje, mais Que feliz. Hã? conselho que você daria para uma mulher que está aí no armário, vivendo uma vida na igreja, achando que vai para o inferno, esperando um marido que Uhum. vai ajudar ela? Que conselho que você daria para essa mulher? Vai lá no meu Instagram e escuta as lives que eu fiz sobre pessoa LGBT e o direito a Deus e entende a Bíblia, que você vai ver que a Bíblia não te condena, nunca te condenou, Deus nunca nos condenou. Isso não existe, isso é uma coisa criada há séculos e precisa ser desconstruída,
não simplesmente para se falar de religião, mas que outros LGBTs não se matem mais, como muitos já se mataram por conta disso, e que outros LGBTs não sejam agredidos na rua por pessoas que O que acreditam está nisso. dizendo é que há alternativas, né? Quer Sim, dizer, existem muitas igrejas que vão condenar, mas há alternativas. E a alternativa não é uma alternativa, porque romper com a religião e com a igreja é uma alternativa. Romper com a igreja e não romper com Deus é outra alternativa. Não romper nem com a igreja nem com Deus é outra alternativa. Porque a gente tem espaços de igrejas, inclusive igrejas cristãs, que são inclusivas, que são. Então, acho que o mais importante para a gente poder finalizar a live é poder dizer que há alternativas. Né? Então você pode se submeter, ficar na igreja e sofrer, pode, mas você pode ir para um outro lugar onde Deus não vai ser lido desse mesmo jeito. E você pode romper com a religião, você pode encontrar outra religião, ou você pode encontrar na sua própria religião espaços que sejam mais inclusivos e que não levantem a bandeira do preconceito, mas que levantem uma bandeira de amor, de afeto, de uma bandeira de um encontro que potencialize quem a gente é e não desqualifique, não reduza a nossa experiência humana, e mais da mulher, a um processo de se submeter a um homem. Né? Esse processo patriarcal. sim. E eu falo por experiência própria o seguinte: você quer saber o que que Deus pensa? Pergunta para ele. Porque se Uhum. ele falou para mim, ele fala para qualquer pessoa. Ótimo. Uhum. Eu acho que é super importante poder viver a espiritualidade de um jeito pessoal e intransferível, né? Acho que é muito importante. Acho que você falou da questão da mente, de ver. A gente precisa exercer a nossa espiritualidade, seja ela qual for, a partir de uma experiência pessoal. E não a partir da experiência do meu pai, da minha mãe, do meu pastor, do meu guia, do tarô, não importa o nome que você quiser dar porque está fora. Quem deve conduzir a experiência de espiritualidade precisa ser o que está dentro. Né? Porque é o que está Exatamente. dentro se conecta com o que é transcendente, com o que é superior, que você chama de Deus, o outro chama de universo, e não importa o nome que a gente vai dar para essa experiência, importa que a gente se conecte a partir de uma verdade particular e individual. Bom, obrigado Sim. pela experiência, Eu que achei muito legal poder agradeço. falar a partir da perspectiva da mulher, é um lugar que é diferente da experiência do homem. Galera, se você viu essa live até aqui, depois você pode compartilhar para uma amiga que está lá, pé dentro do armário, pé fora do armário. Na quinta-feira agora eu vou fazer um curso, um encontro, na verdade, que não é como a live, no encontro a gente tem espaço para falar, as pessoas podem dividir experiências, é uma outra pegada que pode ser bem legal para falar de psicologia, religião e para falar de psicologia e religião e homossexualidade. E amanhã a gente vai falar sobre agressividade e religiosidade dentro da homossexualidade também. Então, é isso. Legal. Keila, muito obrigado. Quem assistiu até aqui, muito Agradeço. obrigado também. Beijo para todo mundo. E a Beijo. gente vai se vendo por Tchau. aí. Um abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau.